Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Adão Silva, do canal Transforme. A dica de hoje, nesse vídeo que estamos fazendo, é para você que quer ter uma renda extra, que quer trabalhar em casa, certo? Está desempregado, quer fazer alguma coisa. Eu vou te dar uma dica muito importante, certo? Estou aqui, vocês estão vendo, estou aqui com um puff. Isso aqui é um puff, certo? Foi feito aqui pra gente. E eu quero te dar uma dica, uma maneira muito fácil para você fazer uma peça dessa. Você pode dizer assim, mas eu nunca trabalhei com isso aí. Tudo tem a primeira vez. E eu quero te dar uma dica importante, como você forrar um puff desse, certo? Há uns anos atrás, eu tive uma dificuldade muito grande para fechar um puff desse, o primeiro que eu fiz. Tive algumas orientações com alguns amigos, me deram algumas dicas. Mas eu confesso para você que eu passei muito tempo lutando, costurei, fechei umas 3, 4 vezes e não dava certo, certo? Mas eu vou te dar uma dica muito prática. Esse puff, ele é costurado, certo? Você pode fazer ele também, às vezes você não tem uma máquina de costura, você pode fazer ele sem costura. Mas dá certo? Dá. Dá certo fazer o puff sem costura e dá certo fazendo costurado também, certo? Mas o de hoje eu vou te ensinar como você costurar um tecido desse, fechar o pano, formar um quadrado. Esse puff ele tem 38 centímetros, certo? Quadrado, por 45 altura, já com a espuma. 40 a madeira e mais 5 da espuma, certo? Então, qual é as medidas que você vai utilizar aqui? Aí você fica, como é que eu vou fazer? Eu corto o quadrado, dá certo também. Você vai cortar o quadrado, você não vai cortar 38, você vai cortar 40, 39 por 39, deixando sempre 1 centímetro a mais, que esse centímetro vai ser diminuído na hora da costura, certo? Você vai cortar aí 39 por 39, um quadrado, e você vai medir todo esse triangulação aqui do puff, certo? 4 vezes 38, deixando 2 centímetros, que é da costura. Então vai dar em média de 1,56 m mais ou menos. Você soma aí, soma isso aqui, medindo a altura do puff. Tem 45, você coloca 47 centímetros. Você vai fechar ele primeiro aqui, costura, a largura certinha, apertadinha. Depois você vem com o tampo e coloca o tampo em cima, já está, seu pano de puff já está pronto, certo? Essa forma é uma das ideias, mas tem uma forma mais prática e rápida. Essa forma aqui, que tá, esse puff aqui está forrado. Tenho aqui um tecido, vocês estão vendo aqui um tecido marrom. Eu posso dar aqui uma dica para vocês. Esse tecido ele tem 1,40 m de largura, são a média dos tecidos, 1,40 m, 1,42 m. Você vai cortar 38, deixando 1 centímetro aqui, outro centímetro aqui. Você vai cortar 40 centímetros, certo? E vai usar toda a largura do tecido, 1,40 m. Vai cortar certinho, sempre lembrando de conferir o tecido antes de cortar. O esquadro do tecido é muito importante. Melhor não ter um esquadro, não sei como, você pode usar uma mesa, eu tenho uma mesa grande aqui, eu uso a mesa, você pode usar o canto da mesa como esquadro, você pode comprar um esquadro também, e colocar o tecido no esquadro certinho, que é muito importante na hora de fechar. Se você fechar ele fora do esquadro, quando você colocar na peça, ele vai ficar um lado aqui folgado, vai ficar um lado vai apertar, a costura vai ficar torta, vai puxar. Então é muito importante você manter o esquadro, cortar o esquadro certinho do tecido. Isso é uma das ideias. Então, depois de você cortar 40 centímetros por 1,40, ele vai ficar em cima do tecido, vai pegar de um lado a outro. Você vai cortar mais 2 pedaços de 40, certo? Por 50 centímetros, que é o que nós vamos usar aqui. 50 centímetros, de acordo com a altura do puff que você tiver aí, mede 40. Esse aqui é 38, eu vou cortar 40.
como aqui é 45, o mínimo que eu posso cortar aqui é 47, 48 é o mínimo. Eu vou precisar de um espaço para grampear embaixo, certo? Depois que você cortar esses 2 pedaços de tecido, você vai marcar ele, vai dobrar ele aqui no meio certinho, tecido, vai dobrar para poder você achar o meio, certo? Achou, dobrou aqui certinho, achou o meio, tira um pedacinho com a tesoura, tira um cantinho, um pedacinho para você marcar. Marca os 2 lados, o outro lado também, marcou, certo? Depois que você utilizou, você vai cortar mais, vou pegar os 2 pedaços pequenos, os 2 pedaços de 40 centímetros, vai marcar também um cortinho no meio, certo? Na hora de você costurar esse pano, você vai encostar um cortezinho no outro virado, vai costurar um lado, costurar o outro, depois você fecha os 4 cantos. É uma forma também muito prática, tem como mais fácil de você fazer uma correção, se ficar um pouco folgado, dá mais uma costurinha aqui, certo? Essa é uma maneira muito prática de você forrar um puff desse. Eu tinha muita dificuldade quando eu comecei. Hoje, um puff desse a gente forra rápido, em questão de minutos, a gente já cortou o tecido, já costurou, já aplicou aqui na armação. Certo, meus amigos? Esta dica é muito importante para você que está começando. Lembre-se, os pontos mais importantes, você nunca pode esquecer. O esquadro do tecido, deixar 1 centímetro a mais em cada lado que você cortar o pano, o tecido, que é o da costura. Depois que você colocou, vestiu aquilo, vai ficar justinho, certo? Você dá aquele 1 centímetro, na hora que a máquina costurar, você vai usar o pé da máquina como régua, ou seja, você costurou com um pé de máquina 1 centímetro é a média. Quando você aplicar aqui, ele vai ficar justinho, seu puff vai ficar todo apertadinho, não vai ter, certo? Não vai ter borda, lado folgado aqui, não vai pufar, todo justinho. Vai ficar perfeito, certo? Esse vai ficar apenas com 2 costuras aqui em cima. A primeira dica que eu te falei, que você cortando todo, vai ficar 4 costuras aqui em cima, porém aqui do lado só uma. Esse ficou com 2 aqui em cima e os cantos, todos os cantos fechados, 4 costuras nas laterais. Certo, meus amigos? Eu espero que essa dica tenha te ajudar, você tirar a tua dúvida aí na tua casa, você está começando, certo? Deixa o teu comentário aí no canal, se inscreve, deixa tu perguntar alguma coisa, a gente estamos aqui para te ajudar, tirar algumas dúvidas, certo? Espero que você se dê bem aí nesse trabalho, tome iniciativa, faça em casa nas horas vagas, você vai conseguir. Esse puff é muito útil, muito usado, a gente vende bastante ele para residência, a gente vende ele para lojinhas, certo? Salão de cabeleireiro. Esse puff é bastante vendido, porque é muito prático, ele está substituindo cadeira, sabe? Ele é confortável e muito prático, muito fácil de utilizar, tá certo, meu amigo? Dá um joinha aí, certo? Se gostou da informação. Já já nós voltaremos com outras dicas aqui no canal, tá legal? Fica com Deus e tudo de bom.